Olá, bom dia para você. Estamos aqui mais uma vez trazendo a palavra nesse momento tão difícil que o mundo vive. Não só você, não só o Brasil. Todos nós estamos enclausurados, em quarentena, procurando sobreviver nesse tempo difícil. E nesse tempo, as pessoas ficam mais nervosas, mais com medo, mais ansiosas e uma boa parte também agressiva, querendo soluções. E passamos até a fazer acusações, principalmente as pessoas que adoram o partido político, de achar um motivo para criticar esse ou aquele governante ou então político. Tem uma palavra aqui em Lucas capítulo 12 que os discípulos estavam no meio de uma certa confusão e Jesus deu algumas orientações nesse momento difícil. Eu acredito que essa palavra pode nos ajudar muito. Por isso, abra a palavra em Lucas 12, abra também seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Eu quero ler somente o primeiro versículo, Lucas 12, versículo 1, que diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Então, no meio dessa confusão de fake news, politicagem, mentiras, agressividade, medo, passou então a orientar os seus discípulos. Ele falou assim, logo no versículo 1, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mentiras, fake news, tempo de Jesus. E eles influenciavam. Por isso Jesus falou para os seus discípulos, tome cuidado com eles, porque eles influenciam, o fermento cresce, influencia com a forma. Tanto que nos versículos seguintes, 2 e 3, ele vai falar, nada há encoberto que não venha a ser revelado. E também depois fala, porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz. Então Jesus estava dizendo que haverá um momento que as coisas vão aparecer claramente. Primeira orientação, cautela com as pessoas que estão transmitindo mal. Pessoas que têm aparência de santidade ou de fazer o bem, e muitas vezes nós entramos na onda, principalmente aí nas redes sociais, algo bonito, engraçado, você muitas vezes acaba seguindo. E por isso, muitas vezes, estamos tomando decisões erradas. Em segundo lugar, ele fala que nós devemos temer mais as pessoas que podem, além de nos matar, nos jogar no inferno. E aqui Jesus está falando do diabo. Ele fala assim no versículo 4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Está falando do ser humano. E também do coronavírus, por que não? Ele fala assim, depois em seguida, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Todos nós estamos procurando nos cuidar do coronavírus. Há pouco aqui entrou uma pessoa aqui em casa, um bombeiro hidráulico, e a orientação foi, olha, deixa ele lavar as mãos. E depois que ele fez um laudo, eu peguei a caneta que ele escreveu e passei gel. Nós devemos ter todo o cuidado. Estamos nos prevenindo contra o coronavírus. Mas muitos de nós que estão usando máscara, lavando as mãos, não estão preocupados com o inimigo. Aí, esquecemos das armas espirituais, que isso que Jesus está falando, esse sim vocês têm que temer, porque além de matar aqui, o inimigo, ele lança no inferno, que ele tem esse poder. Quem é que tem o poder de lançar no inferno? O inimigo. Nós precisamos nos cuidar dos dois lados, desse inimigo e também do coronavírus. Temos que cuidar dos
das pessoas falsas, como os fariseus, cuidar do coronavírus, mas também do inimigo, o diabo. Depois ele fala algo assim maravilhoso para nós que às vezes nós não refletimos. Ele fala aqui no versículo 6, não se vendem 5 pardais por 2 ases? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Meu Deus, que texto lindo! Nem os pardais estão em esquecimento diante de Deus. Olha aí. Por isso, você que tem o costume de ter passarinhos na gaiola, fique sabendo que eles não estão esquecidos diante de Deus. E se eu posso dar um conselho, solte. Jesus falou assim, olhai as aves dos céus. Ele não falou olhai as aves que estão na gaiola. Nasceram para ser livres. Então, mas ele fala, eles não estão em esquecimento diante do Pai. E por que ele fala isso? No versículo 7 ele fala, até os cabelos da vossa não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Você vale muito mais do que um pardal. E o pardal está sempre sendo lembrado diante de Deus. Deus não se esquece dos passarinhos. Não pense que Ele está indiferente àquilo que nós fazemos com a natureza. Deus está vendo tudo. Mas nós valemos muito mais do que os pardais. Então não estamos em esquecimento diante de Deus. Por isso devemos clamar a Ele. Clama a mim e responder-te-ei, diz a palavra. Somos filhos e filhas amadas, aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. São herdeiros e co-herdeiros das promessas feitas a Abraão. E depois ele fala da importância, nesse momento de conflito que os discípulos iam passar, a importância deles nunca negarem o Senhor, confessar o Senhor. Ele fala assim no versículo 8, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Olha que texto lindo. Nós somos cristãos e devemos sempre, em todas as circunstâncias, confessar, declarar nossa fidelidade, declarar que Ele é Senhor, pedir o governo dele sobre a nossa vida. E depois ele fala o seguinte, é um momento que nós estamos vivendo também. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quantas coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. A importância do auxílio do Espírito Santo nos momentos de lutas, nos momentos de oposição, nos momentos de conflitos. O Espírito Santo é Ele que nos capacita, Ele que nos dirige, Ele que nos enche de amor, Ele que derrama o amor de Deus no nosso coração, que forma o nosso caráter, que distribui os dons espirituais para o serviço ao reino de Deus. Então, queridos e queridas, vivemos momentos difíceis, muito difíceis. Mas Jesus, num momento bem difícil para os discípulos, deu essas orientações. Que possamos seguir a palavra acima de tudo, ouvir o que Deus está falando, seguir os seus passos, nos alimentar da palavra que é a verdade, que é a verdade. Vamos orar agora? Gostaria que você colocasse as suas necessidades, ansiedades, dificuldades diante de Deus. Eu vou te ajudar em oração, mas é importante que você também esteja orando. Pai Santo, te damos graças pelo teu cuidado com nós, Pai. Obrigado pelas orientações bíblicas. Obrigado, Pai, pela ajuda, auxílio e o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque Tu cuida de nós. Por isso a Tua palavra diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Abençoa o Teu filho, a Tua filha nesse momento que tem medos, ansiedades, necessidades, ó Pai, materiais, de paz. Abra as portas, nos dê livramento, Senhor.
e que a tua bênção seja em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, essa live agora vai passar a acontecer na segunda-feira, às 19h30, não mais às 9 horas da manhã. Então, na próxima segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui às 19h30 para fazer um momento mais de oração, palavras sobre oração e estar intercedendo ao Senhor nesse momento difícil. Você é convidado, aqui mesmo, pelo site da Igreja Metodista de Itaipu, que tem como pastor Marco Antônio e pastor Vanderlei. Tá bom, queridos e queridas? E que Deus te abençoe.